Leitura da mensagem de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil, ditado pelo médium Frederico Júnior em 1889, na Sociedade Espírita Fraternidade, extraída do livro A Prece, editado pela Federação Espírita do Brasil, também citado por Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 28. A mensagem é permeada de sensibilidade, sabedoria e orientação. E diz assim: paz e amor convosco, que possamos ainda uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, estudar essa doutrina de paz e de amor, de justiça e de esperanças, graças à qual encontraremos a estreita porta da salvação futura, o gozo indefinido e imorredouro para as nossas almas humildes. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, devo pedir a todos vós que me ouves, a todos vós espíritas a quem falo neste momento, que me perdoeis se porventura na externação dos meus pensamentos encontrardes alguma coisa que vos magoe, algum espinho que vos vá ferir a sensibilidade do coração. O cumprimento do dever nos impõe usemos de linguagem franca, rude mesmo. Por isso que cada um de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva, e para salvá-la lançamos mão de todos os meios que se nos oferecem, sem contarmos muitas vezes com a pobreza da nossa inteligência, que não nos permite dizer aquilo que sentimos sem magoar, não raro corações amigos, para os quais só desejamos a paz, o amor e as doçuras da caridade. Certos de que ouvireis a minha súplica, certo de que falando aos espíritas, falo a uma agremiação de homens cheios de benevolência, encetei o meu pequeno trabalho, cujo único fim é desobrigar-me de graves compromissos que tomei para com o nosso Criador e Pai. Sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos olhos à humanidade escrava dos erros e das paixões do mundo, Deus torna uma verdade as palavras do Cristo e manda o Consolador, o Espírito de verdade, que abertamente fale da revelação messiânica a essa mesma humanidade esquecida daquele que foi levado pelas ruas da amargura sob o peso das iniquidades e das ingratidões dos homens. Corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho, precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra, devido à deficiência da percepção humana para compreendê-lo em espírito. Por toda parte se fez luz, revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos, de acordo com o seu preparo moral e intelectual, missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados. A nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador em nome desse Deus de misericórdia, que não quer a morte do pecador, nem o extermínio dos ingratos, e sim os deseja ver redimidos dos desvarios da carne, da obcecação dos instintos. Sendo assim, a esse pedaço de terra a que chamais Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos, antes de encarnarem, compromissos que ainda não vos desobrigastes. E perdoai que o diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora prescrutar.
Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo escrito nela Deus, Cristo e Caridade. Forte pela dedicação, animado pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos trabalhadores, sua voz santa e evangélica ecoou em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento, onde unidos teriam a força dos leões e a mansidão dos pombos, onde unidos pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas, onde enlaçados num único sentimento, o do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé, contra a qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz, onde finalmente se pudesse formar um grande dique à onda tempestuosa das paixões, dos crimes e dos vícios que avassalam a humanidade inteira. Constituiu-se esse agrupamento, a voz de Ismael foi sentida nos corações. Mas à semelhança das sementes lançadas no pedregulho, elas não encontraram terra boa para as suas raízes, e quando aquele anjo bom, aquele enviado de Deus, julgava ter em seu seio amigos e irmãos capazes de ajudá-lo na sua grande tarefa santa e boa, as sementes foram mirrando ao fogo das paixões, foram se encravando na rocha, apesar de o orvalho da misericórdia divina as banhar constantemente para a sua vivificação. Ali, onde a humanidade devera ter erguido tenda, o orgulho levantou o seu reduto. Ali onde o amor devia alçar-se, sublime e esplêndido, até junto ao Cristo, a indiferença cavou sulcos, a justiça se chamou injustiça, a fraternidade dissensão. Mas pela ingratidão de uns, haveria de sacrificar-se a gratidão e a boa vontade de outros? Pelo orgulho dos que já se arvoraram em mestres na sua ignorância, havia de sacrificar-se a humanidade dos discípulos perfeitamente compenetrado dos seus deveres? Não. Assim, quando os inimigos da luz, quando os espíritos das trevas julgavam esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da Trindade divina, quando a voz iníqua já reboava no espaço, glorificando o reino das trevas e amaldiçoando o nome do mártir do Calvário, ele recolheu o seu estandarte e fez que se levantasse pequena tenda de combate com o nome Fraternidade. Era este, com certeza, o ponto para o qual deviam convergir todas as forças dispersas, todos os que não recebiam a semente do pedregulho. Certos de que acaso é palavra sem sentido e testemunha dos fatos que determinaram o levantamento dessa tenda, todos os espíritas tinham o dever sagrado de vir aqui se agruparem, ouvir a palavra sagrada do bom Ismael, único que dirige a propaganda da doutrina nesta parte do planeta e único que tem a responsabilidade da sua marcha e desenvolvimento. Mas, infelizmente, meus amigos, não pudestes compreender ainda a grande significação da palavra fraternidade. Não é um termo, é um fato. Não é uma palavra vazia, é um sentimento, sem o qual vos achareis sempre fracos para essa luta que vós mesmos não podeis medir, tal a sua extraordinária grandeza. Ismael tem o seu templo, e sobre ele a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Ismael tem a sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a sua palavra e a aceitaram por verdadeira. Chama-se fraternidade. Pergunto a vós, pertenceis à fraternidade?
Trabalhais para o levantamento desse templo, cujo lema é Deus, Cristo e Caridade? Como e de que modo? Meus amigos, é possível que eu seja injusto para convosco naquilo que vou dizer. O vosso trabalho, feito tudo de acordo, não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Esse trabalho sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que esposastes, trazer espinhos que dilacerem vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos. Por isso que, desvirtuando os princípios em que ela assenta, dais entrada constante e funesta àquele que, encontrando-vos desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso da sua iniquidade. Entretanto, dar-se-ia o mesmo se estivesseis unidos? Porventura acreditais na eficiência de um grande exército, dirigido por diversos generais, cada qual com o seu sistema, com o seu método de operar e com pontos de mira divergentes? Jamais. Nessas condições só encontrareis a derrota. Porquanto, vede bem, o que não podeis fazer com o Evangelho, unir-vos pelo amor do bem, fazem os vossos inimigos, unindo-se pelo amor do mal. Eles não obedecem a diversas orientações, nem colimam objetivos diversos. Tudo converge para a doutrina espírita, revelação da revelação, que não lhes convém e que precisam destruir, para o que empregam toda a sua inteligência, todo o seu amor do mal, submetendo-se à única direção. A luta cresce dia a dia, pois que a vontade de Deus, iniciando as suas criaturas nos mistérios da vida de além-túmulo, cada vez mais se torna patente. Encontrando-se, porém, os vossos espíritos em face da doutrina, no estado precário que acabo de assinalar, pergunto: com que elemento contam eles, os vossos espíritos, na temerosa ação em que se vão empenhar, cheios de responsabilidade? Em que canto da terra já se ergue o grande tabernáculo onde ireis elevar os vossos pensamentos? Em que canto da terra construístes a grande muralha contra a qual se hão de quebrar as armas dos vossos adversários? Será possível que, à semelhança das 5 virgens pouco zelosas, todo o cuidado da vossa paz tenhais perdido? Que conteis com as outras, que não dormem e que ansiosamente aguardam a vinda do seu Senhor. Mas se é assim, em que consiste o aproveitamento das lições que constantemente vos são dadas, a fim de tornar uma verdade a vossa vigilância e uma santidade a vossa oração? Se assim é, onde os frutos desse labor fecundo de todos os dias dos vossos amigos de além-túmulo? Acaso apodreceram roídos pela traça, tocados pelo bolor os vossos arquivos repletos de comunicações? Onde, torno a perguntar, a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdivides, a multiplicais ao capricho das vossas individualidades, sem contar com a coletividade que vos poderia dar a força se constituísseis um elemento homogêneo, perfeitamente preparado pelos que se encarregam da revelação. Mas onde a vantagem das subdivisões? Onde o interesse real para a doutrina e seu desenvolvimento? Na dispersão que fazeis do vosso grande todo, dando já desse modo um péssimo exemplo aos profanos. Por isso que pregais a fraternidade e vos divides cheios de dissensões. Onde as vantagens de tal proceder? Estarão na diversidade dos nomes que dais aos grupos? Por que isso? Será porque este ou aquele haja recebido maior doação do patrimônio divino? Será porque convém à propaganda que fazeis?
mas para a propaganda precisamos dos elementos constitutivos dela. Pergunto, onde a escola dos médios? Existe? Porventura, os homens que têm a boa vontade de estudar convosco os mistérios do Criador, preparando seus espíritos para o ressurgir da outra vida, encontram em vós os instrumentos disciplinados, os médios perfeitamente compenetrados do importante papel que representam na família humana e cheios dessa seriedade que dá uma ideia da grandeza da nossa doutrina? Ou a vossa propaganda se limita tão somente a falar do Espiritismo? Ou os vossos deveres e as vossas responsabilidades individuais e coletivas se limitam a dar a nota do ridículo àqueles que vos observam, julgando-vos doidos e visionários? Meus amigos, sei quanto é doloroso tudo isso que vos digo, pois que cada um dos meus pensamentos é uma dor que atinge profundamente o meu espírito. Sei que as vossas consciências sentem perfeitamente todo o peso das verdades que vos exponho. Mas eu vos disse ao começar, temos responsabilidades e compromissos tomados, dos quais procuramos desobrigar-nos por todos os meios ao nosso alcance. Se completa não está a minha missão na terra, se mereço ainda do Senhor a graça de vir esclarecer a doutrina que aí me foi revelada, dando-vos novos conhecimentos compatíveis com o desenvolvimento das vossas inteligências, se vejo que cada dia que passa da vossa existência, iluminada pela sublime luz da revelação, sem produzirdes um trabalho à altura da graça que vos foi concedida, é um motivo de escândalo para as vossas próprias consciências. Devo usar desta linguagem rude de amigo, a fim de que possais, compenetrados verdadeiramente dos vossos deveres de cristão e de espíritas, unir-vos num grande agrupamento fraterno, onde, avigorados pelo apoio mútuo e pela proteção dos bons, possais enfrentar o trabalho extraordinário que vos cumpre realizar para a emancipação dos vossos espíritos, trabalho que inegavelmente ocasionará grande revolução da humanidade, não só quanto à parte da ciência e da religião, mas também na dos costumes. Uma vez por todas vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores não podem ficar no estreito limite da boa vontade e da propaganda sem os meios elementares indicados pelas mais simples razão. Não vem absolutamente ao caso ou reportar-vos as palavras de Jesus Cristo quando disse que a luz não se faz para ser colocada debaixo do alqueire. Não vem ao caso e não tem aplicação, porque não as possuis luz própria. Fazei a luz pelo vosso esforço, iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes. Disciplinai-vos pelos bons costumes do templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então sim, distribui a luz, ela vos pertence. E vos pertence porque é um produto sagrado do vosso próprio esforço, uma brilhante conquista do vosso espírito, empenhado nas lutas sublimes das verdades. Fora desses termos, podeis produzir trabalhos que causem embriaguez à vista, mas nunca que falem sinceramente ao coração. Podeis produzir emoções fortes, por isso que muitos são os que gostosamente se entregam ao culto do maravilhoso, nunca, porém, deixarão as impressões suaves da verdade, vibrando as cordas do amor divino no grande coração humano. Fora dessa convenção ortodoxa, é possível que as plantas cresçam nos vossos grupos, mas é bem possível que também seus frutos sejam bastante amargos, bastante venenosos, determinando, ao contrário do que devia acontecer, a morte moral do vosso espírito, a destruição pela base do vosso templo de trabalho.
Se o Evangelho não se tornar realmente em vossos espíritos um broquel, quem vos poderá socorrer? Uma vez que a revelação tende a absorver todas as consciências, emancipando o vosso século. Se o Evangelho nas vossas mãos apenas tem a serventia dos livros profanos, que deleitam a alma e encantam o pensamento, quem vos poderá socorrer no momento dessa revolução planetária que já se faz sentir, que dará o domínio da terra aos bons, preparados para o seu desenvolvimento, que ocasionará a transmigração dos obcecados e endurecidos para o mundo que lhes for próprio? Que será de vós? Quem vos poderá socorrer? Se a lâmpada do vosso espírito faltar o elemento de luz com que possais ver a chegada inesperada do Cristo, testemunhando o valor dos bons e a fraqueza moral dos maus e dos ingratos. Se fostes chamados às bodas do Filho do vosso Rei, porque não tomam os vossos espíritos as roupagens dignas do banquete, trocando conosco o brinde do amor e da caridade pelo consórcio do Cristo com o seu povo? Se tudo está preparado, se só faltam os convivas, porque cedeis o vosso lugar aos coxos e estropiados, que últimos virão a ser os primeiros na mesa farta da caridade divina. Esses pontos do Evangelho de Jesus Cristo, apesar da revelação, ainda não provocaram a vossa meditação? Esse eco que reboa por toda a atmosfera do vosso planeta, dizendo: os tempos são chegados, será um gracejo dos enviados de Deus, com o fim de apavorar os vossos espíritos? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, vivendo cheios de dissensões e de lutas, como se não constituíssemos uma única família, tendo para a regência dos nossos atos e dos nossos sentimentos uma única doutrina? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, dando a todo momento e a todos os instantes a nota do escândalo, apresentando-nos aos homens sob o aspecto de homens cheios de ambições, que não trepidam em lançar mão até das coisas divinas para o gozo da carne e satisfação das paixões do mundo? Mas seria simplesmente uma obcecação do espírito, pretender desobrigar-se dos seus compromissos e penetrar no reino de Deus coberto dessas paixões e dessas misérias humanas. Isso equivaleria não acreditardes naquilo mesmo em que dizeis crer. Seria zombar do vosso Criador, que não exigindo de vós sacrifícios, vos pede, entretanto, não transformeis a sua casa de oração em covil de ladrões. Meus amigos, sem caridade não há salvação. Sem fraternidade não pode haver união. Une-vos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente, sem pensamento oculto, aqueles que vos pedem, lhes deem da vossa crença ao menos um testemunho moral, que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem-intencionado e verdadeiramente cristão. Se a propaganda que procurais fazer, exclusivamente para chamar ao vosso seio o maior número de adeptos, direi: se os meios mais fáceis que tendes encontrados são a cura dos vossos irmãos obsessos, são as visitas domiciliárias e a expansão dos fluidos, aí tendes um modesto trabalho para a vossa meditação e estudo. E lendo, compreendendo, chamai-me todas as vezes que for do vosso agrado ouvir a minha palavra, e eu virei esclarecer os pontos que achardes duvidosos. Virei em novos termos, se preciso for, mostrai-vos que esse lado que vos parece fácil para a propaganda da doutrina
é o maior escolho lançado no vosso caminho, é a pedra colocada às rodas do vosso carro triunfante. Será finalmente o motivo da vossa queda desastrosa, se não souberdes guiar-vos com o critério exigível de quantos se empenham numa tão grande causa. Permita a Deus que os espíritas a quem falo, que os homens a quem foi dado a graça de conhecerem em espírito e verdade a doutrina do Cristo, tenham a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver nas minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhes consagro. Allan Kardec. Com as graças de Deus.